Boa tarde, gente. Boa tarde, povo de Deus. A paz de Cristo. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos aqui nessa tarde para mais uma live de adoração ao nosso Deus, para podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. E preste atenção nesse louvor que ele tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. Eu gostaria de compartilhar com você. Gente, quero pedir para vocês compartilhar essa live e entrar aí. Deus vai falar forte hoje conosco aqui. Bem, quem puder entrar aí, dar um alô e compartilhar dessa live. Boa tarde a todos vocês que já estão aí ligadinho. Nesse sábado abençoado pelo nosso Deus. Eu quero te desejar uma gloriosa paz, um tempo de alegria. Boa tarde, meus irmãos. Aleluia. É isso aí, você que está aí. Eu quero te desejar um bem-vindo, que esse louvor venha falar ao teu coração. Nós estamos aqui nessa tarde para orar, interceder mais um pouco e aprender um pouco a respeito do nosso Jesus. Boa tarde a todos os irmãos, o pessoal que está aí. Olha aí, já está conosco a irmã Cristiane, que Deus abençoe. Deus abençoe a Jéssica. Deus abençoe grandemente a tua vida. É isso aí. Vamos entrando aí, gente. Compartilhando dessa live abençoada. A irmã Edna aqui falando no... Agora estamos aqui, irmãos, no notebook. Podemos acompanhar o pessoal que manda mensagem aí através do Messenger, do Face. Deixa eu pedir de oração aí que nós vamos estar intercedendo. Boa tarde, pessoal. Vou entrando, compartilhando aí, porque hoje Deus vai falar muito forte conosco aqui. Bem, que Deus abençoe, Deus abençoe. Olha aí, tá conosco já a Beatriz, a Jéssica. Beatriz Rodrigues. Boa tarde, minha irmã. Boa tarde, pessoal. Vamos entrando aí. Nós queremos orar nesse momento, fazer um momento de oração e colocarmos a nossa vida na presença de Deus. Não foi uma semana muito fácil, mas graças a Deus passamos. Estamos aí firmes na fé. O Senhor nos deu, orando, buscando ao Senhor. E eu acredito que é um tempo de nós nos posicionarmos, de nós alinharmos a nossa vida ao padrão do reino de Deus. E é por isso que eu tenho falado a respeito de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre o que Jesus representa para nós. E hoje nós vamos meditar em algo poderoso aqui
a respeito sobre a vida que Cristo nos traz. Hein? Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida, e estudando um pouco mais a respeito da pessoa de Jesus, eu entendo, queridos, que é o tempo de Deus para nós todos. Amém? É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus nos forjar, amém, na sua forma, colocar dentro do seu padrão, até porque o Evangelho tem um padrão, né? E Jesus é o modelo ideal de homem do céu, de homem da terra. Quando eu falo de homem, eu falo de humano, né? De homem, de humano. E nós estamos aqui para receber de Deus. Eu quero dizer a vocês que nós não fizemos a live ontem. Tive que fazer uma cirurgia, ainda tive que fazer uma mudança. Por isso eu não consegui fazer a live ontem, que não houve operação na gengiva. E eu quero, mas saiba que a gente está comprometido. Eu, o pessoal, o Jonathan aí, que está aí me ajudando nas lives. A gente está comprometido com vocês e sempre, segundas, quartas e sexta, trazer uma palavra. Aos sábados, a gente está pretendendo fazer uma programação pelo YouTube, mas a gente ainda está instalando aí uns projetos novos, está se preparando, até porque aos sábados eu quero fazer um projeto diferente, né, do que a gente faz aqui no Face, e em dados momentos nós vamos estar trabalhando com as 3 redes sociais, o Instagram, o YouTube e o Facebook. Olha que benção, né? Isso é a benção da tecnologia. Mas eu quero agradecer você que está entrando aí, ó, tá a irmã Daniele, irmão Alceu. Oi, irmão Alceu, um abraço. A Beatriz, o pessoal que nos conhece aí de longa data. Tem muita gente que a gente acaba não vendo tanto tempo. O irmão Alceu é um abraço, meu querido. Quem tá aí, dá um alô aí, irmão. Deixa uma paz aí, um joinha, que aí eu vou cumprimentando você. Beleza? E nós vamos orar também, né, por pessoas que têm uma necessidade, que precisam de oração, né? Nossa família, nossos filhos, nós orar pelos objetivos da semana. E as lives de sábado que vai ser feito no Facebook vai ser justamente para isso, para a gente orar pelos nossos objetivos, né, da semana, enfim, colocar diante de Deus aquilo que Deus tem com a nossa vida, né? É muito importante isso. Amanhã é domingo, amanhã é um dia que muitos vão descansar, mas nós temos que entrar com força máxima, né, na fé. Nós não podemos deixar a nossa fé esmorecer. É por isso que Jesus falou muito a respeito da fé, né? Que ela sabia que a fé do homem, ela é uma fé muitas das vezes oscilante, vacilante, e nós precisamos manter a fé. Manter a fé, porque é a nossa fé que não nos vai deixar falhar, amém? É a fé, meus queridos. É a fé. Então nós vamos, em nome de Jesus aqui, nós vamos iniciar essa live. Eu quero abrir com você sobre o tema a vida que Cristo nos traz, né? E eu quero pegar aqui o Evangelho de João, né? João capítulo 1 vai ser muito forte. Falar sobre 5 tópicos que Cristo quer atribuir sobre as nossas vidas. 5 coisas que Jesus quer trazer para as nossas vidas, que precisamos, nesse tempo, nos posicionar para viver isso. São 5 tópicos. Pais, a irmã Fran tá aí, irmão, entrando, ao pessoal aí. Que legal, gente. Eu quero falar sobre 5 coisas que Jesus quer trazer sobre a nossa vida e vai ser muito forte. Amém? Nós vamos ler João capítulo 1, né? E eu quero que você entenda os segredos da epístola de João. Alguns segredos aqui para nós, alguns segredos muito importantes, muito fundamental para a nossa história, porque Jesus, ele não veio vazio, ele não veio sem propósito, ele não veio sem missão, sem projeto. E nós vamos ler João capítulo 1, eu estou aqui. Quais são, né, os propósitos que Deus tem trazido a nós? Quais são as 5 principais coisas que Jesus, ele tem trazido para a nossa história, né? O tema é esse, a vida que Cristo nos traz. Primeiro nós temos que entender, preste atenção no que está escrito lá. Olha aí. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. E ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. Esse é o texto que eu quero tomar como base aqui hoje, nessa tarde. Amém? Pessoal, vocês estão com fé nessa tarde aí de receber de Deus algo? Então nós vamos fazer um minuto de oração. Eu gosto de iniciar essas lives com oração e pedindo a Deus direcionamento. Pai, é no nome de Jesus que nós pedimos, Senhor, a Tua capacidade que venha do alto sobre nós, Tua presença, a Tua cura, a Tua libertação, que somente Cristo pode nos dar, Senhor. Deus, são atributos, são essências, são manifestação da Tua glória. Sabemos que somos curados pelas Tuas feridas, que somos fortalecidos, Senhor, oh Deus, até mesmo pela Tua fraqueza, se é que em Ti há fraquezas. Senhor, nós recebemos, através da Tua sabedoria, consciência da nossa ignorância, Pai. Nós Te pedimos, nos ajude nessa tarde, abençoe esse momento, abençoa as pessoas que estão online, abençoa as pessoas que têm interesse em aprender da Tua palavra, ó Pai, as pessoas que têm interesse em compartilhar desta live e nos ajudar, Senhor, a levar a Tua palavra a todos quantos têm necessidade. Amém. Irmãos, então é interessante, nós entendemos a vida de Jesus. A vida de Jesus num contexto, entenda bem, espiritual, um contexto moral e racional. Uma das coisas que João está falando aqui, presta atenção, o Evangelho de João, ele foi escrito a um povo, principalmente ao povo grego, né? O que João está escrevendo? Ele está escrevendo a um povo que desconhecia a Jesus como Deus, até porque os gregos achavam que era impossível o homem tomar uma forma divina, né? Para eles, deuses eram deuses e homens eram homens. E muito menos para os judeus, né? Que ele era escândalo para os judeus e ele era loucura para os gregos. Os gregos achavam impossível essa fusão e os judeus não acreditavam, porque como entender um Deus que caminhou com eles por mais de 5.000 anos, abrindo o mar vermelho, sustentando eles no deserto, calçando e vestindo eles, né? Guardando Israel em tantas as batalhas, e agora ele aparece na figura humana de um homem frágil, simples, como disse Isaías, sem beleza e sem formosura. Então preste atenção que a vinda de Jesus, ela vem justamente para quebrar o protocolo e destruir muitas linhas de raciocínio da época. Ninguém entendia Jesus como ele era, ninguém entendia Jesus. Mas quando João começa a escrever até acerca de Jesus, e ele escreve esse Evangelho de João escrito no grego, ele está dizendo que, primeiro, que Jesus é uma grande ideia. A palavra verbo quer dizer uma grande ideia, uma ideia magnífica, né? Então, a primeira coisa que João quer trabalhar é nos pensamentos, é nas ideias das pessoas. Diz, no princípio era o verbo, ou seja, o pai havia tido uma grande ideia de gerar um filho. Isso aí vocês já sabemos. E o verbo era Deus, olha aí, esse verbo é Cristo, né? E esse verbo estava com Deus, né? Glória a Deus, ou seja, o verbo filho estava com o verbo pai, né? Deus foi uma grande ideia, Jesus foi uma grande ideia do Pai. E o versículo 2 está dizendo, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Cristo já nos dá, o Evangelho de João já nos dá a ideia de que toda a criação, né? Muito mais do que o humano, muito mais do que o ser humano, as criações foram feitas por Cristo e por Deus Pai. E é interessante que Paulo fala que tudo se sustenta nele, toda forma de vida. E quando nós falamos de vida,
vida física, vida espiritual, vida emocional, vida racional. E quando eu falo vida racional, eu quero te dizer que tudo que o homem descobre, tudo que o homem aprende, tudo que o homem entende, isso é possível porque Cristo é. Beleza? Vocês estão entendendo aí que coisa tremenda? Todo sentimento que está no ser humano, toda a capacidade de sentir, toda a capacidade de acertar, ela vem do Senhor. Agora veja bem o que é interessante isso. Como é interessante, Jesus veio e ele se despojou da sua glória. Deus teve uma grande ideia. E quando Deus fez os céus e a terra, porque Deus não fez só isso, ele fez as galáxias, os cosmos e os universos, que são tão grandes e extensos, e nós vemos a perfeição de Deus nisso tudo, porque a terra está tão bem centralizada, e é impossível que isso fosse gerado de uma explosão, como essa teoria, né, é trazida há tantos anos dentro da ciência, porque a terra está tão bem centralizada que se ela estivesse alguns metros para frente ou para trás do Sol, ou nós morreríamos congelados ou nós morreríamos torrados. Então isso é obra de Deus, né? Como a própria Lua, você percebe, e eu sabemos que aprendemos na escola, que ela é um filtro da Terra. Ela filtra os oceanos, ela estabiliza os mares. E nós vemos a obra perfeita de Deus. E Paulo fala que tudo isso, quando ele escreve em Atos dos Apóstolos, preste atenção, vem através do Filho de Deus, porque é nele que se move a própria vida. Olha que coisa interessante. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Estou falando sobre isso para te dizer que a sua vida e a minha vida, por mais pequena que seja, pequenada, ou com dificuldades, ou com lutas, ou dores, ela não está inerente, distante, ignorada pelo Deus dos céus e da terra. Se Deus ele fez coisas tão grandiosas, mas trabalhou nos detalhes delas, imagine quanto mais eu e você. Porque quando Deus ele criou Adão, preste atenção, ele fez Adão um modelo do próprio Jesus, irmãos. E aí que tá. Porque não foi Adão que foi criado primeiro, foi Jesus. Jesus estava no seio do Pai. Ele só não tinha corpo humano, mas ele foi criado, preste atenção, Jesus foi feito dentro do Pai e Adão foi feito o modelo do Cristo. É por isso que Adão, a palavra Adão quer dizer humano, tinha tanta capacidade, porque ele recebeu essa capacidade de Jesus, né? É por isso que Jesus, ele é conhecido, quando Paulo vai falar aos Romanos, ele diz que ele é o segundo Adão, segundo em questão de vida terrena, mas na essência do divino, ele é o primeiro. Até porque Deus disse lá no Gênesis, façamos. Quando ele está falando façamos, ele está falando de Deus Pai está falando com o Filho e com o Espírito Santo. Então já havia Cristo desde a criação. Agora observe isso. Nessa grande ideia de Deus, uma das coisas que nós temos que entender é que Deus, preste atenção, ele não é como nós que temos qualidades. O que é qualidade? Qualidade é uma capacidade de comportamento que aprendemos, adquirimos, né? E exercitamos. Isso é qualidade. Agora veja bem, Deus não é assim. Deus tem atributos. O que é atributo? É aonde as essências existem. Te dar um exemplo. A gente fala que Deus é santo. Deus é santo. O homem não é santo. O homem era para ser santo, mas o homem não é santo, o homem é santificado. Ou seja, ele recebe do lugar do atributo de Deus uma qualidade, que é a santificação. Mas quem é santo é Deus. Alguém diz, o homem é justo. O homem não é justo. O homem é justificado. Deus é justo, porque ele é o lugar das essências, né? Ele é o lugar das origens. Aonde estão as essências? Na origem. E na origem está em Deus. É por isso que esse Evangelho de João está falando da origem. Nós não somos a origem. Nós não somos a fonte. A palavra Pai quer dizer fonte no hebraico. Deus é a fonte. E Cristo passou a ser a fonte por causa da lei de Deus.
depois do sacrifício e depois da sua entrega ao Pai e a nós, Ele é a fonte. Então isso é interessante. Uma das coisas que nós precisamos aprender, o que Jesus veio nos trazer, preste atenção, esse conceito, o Evangelho veio nos trazer, que a nossa fonte não é o homem, nem tampouco é a terra, e nem tão somente os céus. A fonte é Jesus. A fonte da vida está em Jesus. A fonte da alegria está em Jesus. A fonte da força está em Jesus. E tudo que eu e você façamos, seja um esporte, um trabalho, qualquer coisa, um estudo, a nossa fonte é Cristo. E por que às vezes o ser humano tem dificuldade em tantas coisas? Porque ele não entende que ele precisa ir à fonte, que é Deus. Olha o que Jesus disse àquela mulher samaritana, Evangelho de João capítulo 4. Se tu conhecesses o dom de Deus, tu não me daria, mas me pediria. Porque quando Jesus tem um encontro com aquela mulher, ela está buscando água no poço. Preste atenção. E ela precisava entender uma coisa, o poço não era a fonte era Jesus. Até mesmo, muitas das vezes, Deus, aqui é um princípio, vai te pedir algumas coisas para que você entenda que Ele tem coisas melhores para você. Que o que você está fazendo, que o que você está tendo não é o suficiente para satisfazer o seu coração, mas o que Ele tem. Então, pega esse primeiro princípio. Deus, Ele é a fonte. Jesus é a fonte dos atributos, das essências. E nós recebemos o que de lá? Apenas qualidades. E qualidades que geram em nós capacidade para realizar qualquer trabalho. Então, se você está aprendendo aí, vai compartilhando, deixa o seu like aí. Então preste atenção, eu preciso de algo que eu não tenho. Eu preciso entender que Jesus é a fonte da minha vida. Ele é a fonte. É por isso que Ele nos deu princípios. É por isso que Ele nos deu ensinamentos. É por isso que Ele nos deu conhecimento da sua palavra. E aqui a primeira coisa que Cristo quer nos dar nesse tempo é o conhecimento. É o conhecimento. O conhecimento que vai gerar o que? A sabedoria. Então, a vida que Cristo nos traz é uma vida de sabedoria. É uma vida de capacidade. Sabedoria é o quê? É a capacidade de entender aquilo que sem Deus eu jamais entenderia ou me tornaria. Porque quando Deus fez Adão, Ele fez debaixo de uma essência cristocêntrica. E nós aprendemos isso porque, primeiro, Adão, ele tinha sabedoria, ele tinha capacidade de administrar o que Deus deu, de nomear os animais. Adão tinha capacidade de se manter na presença do Senhor e de trazer equilíbrio para a vida. Isso nós só vemos em Jesus, no Novo Testamento. Nenhum homem tem capacidade, nenhuma mulher, de equilibrar duas naturezas, divina e espiritual. Nenhum homem, preste atenção, ninguém pode equilibrar o seu emocional sem Jesus numa hora de crise. Ninguém, as pessoas têm facilidade de se alegrar nos ganhos, mas são poucos que conseguem adorar na perda. Se alegrar na perda. Por quê? Porque essa capacidade ela vem de Deus. Vem de Deus. E olha como Jesus é a fonte das essências. Quando os discípulos foram expulsar os demônios e orar no nome de Jesus, e viu que o nome de Jesus funcionava mesmo, viram que o nome de Jesus libertava, transformava, disseram, eles voltaram alegres, eles voltaram felizes. E Jesus disse a ele, olha, não se alegre porque vocês estão fazendo isso. Preste atenção, até porque a força da motivação deles estava errada. Jesus disse para eles, se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Sabe o que Jesus estava dizendo a eles, em outras palavras? Preste atenção, se alegrem porque vocês voltarão à fonte. Voltarão ao lugar dos atributos, aonde Deus cria, aonde Deus existe, aonde Deus permanece, aonde Deus tem nos guardado e nos livrado, porque o nosso Deus, preste atenção, Ele não é só uma pessoa, Ele é um lugar. Ele é um lugar. Agora, voltando lá para que eu e você venhamos entender, né? Quem está entendendo aí, dá um glória. A Marilene está aí, a Jocelyn está aí. Deus abençoe, Mari. Deus abençoe. Preste atenção. O que Deus quer nos dar? O conhecimento. O conhecimento de quê? Do que é esta vida
quem nós somos nesta vida e o que Deus é para nós aqui. Isso é interessante porque o livro de João está falando, ele é a luz que resplandece nas trevas. Ou seja, o que é luz? Luz dá uma ideia do que, irmãos? De algo claro, né? Algo que esclarece, ilumina. Então luz não é apenas, preste atenção, a ação do sol sobre o dia. Luz é algo espiritual, até porque Deus não cria o sol primeiro, ele cria a luz. Se você estudar a criação, você vai ver que Deus criou a luz e não o sol. Então Deus está falando, eu quero que os homens tenham entendimento. Tudo que o diabo quer que você vá a uma igreja, é que você se reúna num lugar, seja um religioso e nunca aprenda nada. Nunca entenda nada. E Deus, no Gênesis, ele manifestou 5 fatores da luz. Que qualquer dia desse a gente fala. Um deles foi criar. O segundo fator da luz é entender o que Deus está fazendo. Preste atenção. Terceiro é obedecer ao que Deus está ordenando, né? A luz tem 5 propriedades. Agora observe bem. E ele está dizendo, ele é a luz que resplandece nas trevas. A luz, preste atenção, ela manifesta quando Deus quer que você entenda o que ele está fazendo. É uma lâmpada espiritual. Os olhos são uma lâmpada. A palavra é luz. Então quando Deus quer que você saiba alguma coisa, ele faz com que ele ilumina o teu entendimento. Ele abre o teu entendimento. É por isso que o Espírito Santo ele é uma fonte de luz. É por isso que Jesus é a luz que ilumina todo homem. E isso está falando de sabedoria. Porque inteligência é a capacidade que você tem. Aí são suas qualidades. De realizar obras terrenas, né? De realizar obras para de cuidar de pessoas, de fazer, de obter uma arte, um dom, um talento, tocar um instrumento. Isso é a sua inteligência. Agora a sabedoria ela só pode vir de uma fonte, de Deus. Porque eu posso ter uma qualidade e não saber usar isso, porque eu não tenho sabedoria. Eu posso ter um dom e não saber usar isso. Eu posso estar tentando fazer muitas coisas e não chegar a lugar nenhum, porque eu não tenho sabedoria. Então o que é sabedoria? Escreva aí, sabedoria é o dom de discernir pessoas, ambientes e oportunidades. Sabedoria é a capacidade dada por Deus, olha aí, para realizar as obras que Ele confiou a mim. Isso é sabedoria. Ô glória! Amém, irmã Beatriz? Então aí o povo, né? Em Deus abençoe. O povão que tá ligado aí. Quem tá recebendo de Deus, diga glória a Deus. Porque o negócio aqui é forte, irmão. Então sabedoria é essa capacidade. Então você não deve orar num momento de crise, de dor, né? Como eu disse, foi uma semana dizendo, por apenas ajuda humana, por dinheiro. Você tem que pedir sabedoria. Deus disse a respeito da sabedoria, olha o que ele disse, eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada. Você sabia que um dos horários de buscar sabedoria é de madrugada? Meus irmãos. Às vezes alguém confunde esse texto, esse texto está falando de buscar a Deus. Sim, buscar a Deus, até porque Deus, Ele é quem tem sabedoria. Mas a sabedoria, Deus está falando em um Provérbios, quando você deve ir para a madrugada buscar sabedoria. Porque ela é melhor que joia, que rubi, que dinheiro, ela é melhor que tudo. Ela leva o homem e a mulher de Deus a lugares que ele jamais chegaria sem ela. Então, o que Cristo quer nos trazer para essa vida? Conhecimento, sabedoria. E a sabedoria, para essa primeira coisa que Deus vai fazer, Ele não vai te dar conhecimento das palavras, das ciências, das profissões. Ele vai trabalhar, Jesus quer trabalhar, preste atenção, dentro da sua essência. É por isso que a prova disso, Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, no Monte das Bem-aventuranças, ele ficou 3 dias pregando naquele monte. Para você ter ideia, as multidões afloravam e Jesus ficou ali. Ali existe uma certa escola chamada no hebraico, porque Jesus é mestre. Jesus era rabino. É por isso que os fariseus seguiam Jesus, porque Jesus tinha muito conhecimento. E os fariseus, alguém fala mal dos fariseus, não entende. Os fariseus eram a única classe de religiosos que acreditavam na ressurreição. Como Jesus falava sobre a ressurreição. E é por isso que eles seguiam a Jesus.
mesmo tentando atacar, mesmo não acreditando que ele era o Messias. Mas eles tinham o mesmo conceito em si, que era da ressurreição. E no monte das bem-aventuranças, Jesus vai falar uma coisa: bem-aventurado os humildes de coração, bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando você pega este ensinamento da bem-aventurança, você não está vendo que Deus não está falando bem-aventurado quem faz, quem trabalha, quem estuda, quem ora. Deus está falando bem-aventurado quem é manso, quem é humilde, quem é pacífico, quem é pobre de espírito. Que quer dizer, o que é um homem pobre de espírito, uma mulher pobre de espírito, gente? É uma pessoa que se rende a Deus com todas as suas condições, com todas as suas fortunas, mas ele confia em Deus para ser quem ele é. Isso é um pobre de espírito. Não é uma pessoa que não tem dinheiro, é uma pessoa que é dependente do Senhor para tudo. Oh, glória! Isso é maravilhoso. Agora observe bem o que eu quero falar para você. Primeiro tópico Deus quer nos dar sabedoria nesse tempo. Muita sabedoria. Sabedoria é diferente do conhecimento, é diferente da informação. Você abre a internet, você tem muita informação. Sabedoria é o dom de saber utilizar a informação. Sabedoria é o dom de saber usar a habilidade. Sabedoria, você aprende a discernir pessoas. Quer ver um exemplo claro do que eu estou falando? Por que Deus quer trabalhar na essência? Às vezes, para falarmos uma verdade a uma pessoa, nós fazemos rodeio, porque não queremos magoar. O judeu não pensa assim. O judeu, ele tem uma forma de pensar que a melhor forma de amar e de cuidar é sendo verdadeiro. Então ele não rodeia para te dizer uma verdade. Uma coisa que nós ocidentais temos diferente do judeu é isso. Uma outra coisa que eu quero te falar sobre a sabedoria, preste atenção, por isso que Jesus, para ser sábio, ele era o homem da verdade. Ele é a verdade. A verdade não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Oh, glória! Por que às vezes as coisas não estão dando certo? Porque nós estamos na igreja, estamos servindo a Deus, mas não entramos dentro do campo da sua verdade. E que verdade é essa, pastor? Ser o homem e a mulher que Ele quer que nós sejamos. Que nós venhamos amar a verdade. Às vezes nós estamos na presença de Deus, mas achamos que amamos a Deus, mas amamos o que Deus odeia. Uma mentira ali, sabe? Um fingimento aqui, uma manipulação. E não há como Deus abençoar o que está no engano. Deus não pode fazer com que trevas e luz tenham comunhão. Preste atenção, a luz resplandece nas trevas. Versículo 5, as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, nada do que está em trevas na minha e na sua vida, Deus vai compactuar com isso. Porque você pode estar numa igreja, mesmo assim, há áreas da sua vida que estejam em trevas. Quando você tem raiva de uma pessoa, ciúme, inveja, quando você cria oposições, discordâncias, quando você é uma pessoa que fala mal dos outros, isso são trevas. E aí a sabedoria, ouça-me aqui, ela é extinguida de você. Você não consegue, o espírito de sabedoria, como disse Isaías, ele não consegue governar você. Muitas pessoas têm o conhecimento, mas poucas têm a sabedoria. E Deus, o Verbo, o Cristo, Ele quer nos dar sabedoria. É por isso que Jesus era mestre, Ele ensinou naquele monte a sermos pessoas do reino. As bem-aventuranças, eu vou falar um dia só sobre isso, é a escola do reino. É a escola da essência do reino. Você sabia disso? Isso é a bem-aventurança. É a escola da sabedoria do reino. Preste atenção. Quando você estuda o monte das bem-aventuranças, Deus está dizendo para você: eu quero que você seja assim, para que você seja um cidadão do reino. E ela nos dá sabedoria. Uma das coisas que Deus quer trazer para nós nesse tempo, a sabedoria faz com que você se desgaste bem menos daquilo que você está fazendo. Sabedoria faz com que você dê muitas menos voltas no deserto.
O povo era para ficar 40 dias por causa da falta de sabedoria. Josué ficou 40 anos. Porque a sabedoria, olha só, ela traz uma coisa para nós. Segunda coisa que Cristo quer nos dar, liberdade. Marque aí, liberdade. Liberdade. Eu vou usar aqui um versículo para você entender o que é liberdade. Capítulo 10, versículo 9 de João. Preste atenção no que eu disse no começo. João está quebrando um conceito dentro das pessoas do que é divindade, do que é espiritualidade. Os gregos acreditavam que seus deuses, aqueles milhares de deuses, jamais poderiam ter forma humana. E os judeus não acreditavam que Jesus era Deus por causa da sua simplicidade e humildade. Então João está quebrando um conceito. Mas Jesus vai dizer aqui no capítulo 10, porque como mestre, e ele não fazia rodeios para dizer a verdade, aleluia. E quando Deus vem a mim, a você, se prepare, por glória. Muitas das vezes Deus vai te falar algumas verdades que vai mexer com você. Porque a gente às vezes quer ouvir, irmãos, que o outro está errado, que o outro está fazendo errado. Mas Deus quer nos ensinar que às vezes somos nós que precisamos mudar. Não é o outro. Não é o outro. O erro nunca está no outro. Eu tenho aprendido isso. Fazem conosco aquilo que nós permitimos que as pessoas venham fazer. Quando você e eu soubermos quem somos plenamente em Cristo, as pessoas não vão mais nos enganar. Ninguém vai te enganar. Até porque eu vi uma coisa poderosa esses dias. Preste atenção. Você é responsável por você e o que fazem com você. Nós somos responsáveis por nós. Nós somos responsáveis por quem se aproxima de nós. Nós somos responsáveis por quem a gente dá liberdade para agir na nossa vida. Nós somos responsáveis por quem caminha conosco. Nós somos responsáveis por aqueles em que nós confiamos. Quem você tem confiado? Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode até acreditar nas pessoas, mas você só pode confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus. E às vezes Deus quebra o teu coração, o meu coração, por tanta confiança que nós depositamos em pessoas que não são dignas da nossa confiança. E não é porque elas são más, é porque ainda elas não são de Cristo. É porque ainda elas não foram transformadas pelo Evangelho. E a gente cai na bobagem de achar que uma pessoa que ela não tem uma vida, uma essência com Deus vivo, ela vai ser boa para você. Nunca, irmão. Não estou falando de gente religiosa. Eu não estou falando de gente que está na igreja. Porque muita gente está na igreja e é mau caráter, faz coisas erradas, como gente fora da igreja, gente em inúmeras religiões. E aí é onde as pessoas contestam. Ah, mas pastor, fulano é do espiritismo, fulano do carisma, mas tem mais caráter. Mas é claro, porque dentro dele há uma essência divina. E Deus desde isso aí, ele tem pessoas que nasceram com isso desde o ventre da mãe. Então Deus quer te dar a sabedoria e a mim para nós fazermos boas escolhas. Escolhas, preste atenção, é uma ação. Uma escolha é uma ação, né? Uma escolha é a ação de quem? De quem é liberto, de quem tem um comportamento livre. Porque há uma lei nessa vida que Deus nos deu, a lei da liberdade, a lei do livre-arbítrio. E nem o diabo, nem os anjos e nem os demônios interferem nisso, irmão. Ah, pastor, mas eles podem influenciar? Podem, mas a decisão é sua e é minha. Por isso que Deus colocou uma árvore lá no jardim, do conhecimento do bem e do mal. A árvore do fruto era um privilégio, era uma bênção. Adão iria ser eterno. E as folhas daquela árvore curavam, né? E as folhas daquela árvore curavam. E os frutos daquela árvore davam a Adão eternidade. Ele viveu 930 anos com acesso àquela árvore. Olha que coisa linda, igreja. Olha aí, povo de Deus. Agora preste atenção. Quando ele fez uma escolha de comer da árvore do conhecimento, ele perdeu o direito. A sua e a minha escolha vão nos dar direitos, mas vão nos dar deveres. Vão nos dar acessos e vão fazer nós perdermos acesso. E é por isso que Jesus disse assim: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. O que Deus quer nos libertar? Deus quer nos libertar da falta da capacidade de nós fazermos escolhas.
fazemos escolhas ruins, porque às vezes a prisão não está numa grade, não está numa pessoa. Tem gente que está preso em muita gente. Sem fulano eu não morro, sem Beltrano eu não vivo. A gente não vive sem Deus. Quantas amizades estão te aprisionando, quantas coisas erradas, quantas alianças estão aprisionando as pessoas. Ei, está na hora de uma liberdade em Jesus, está na hora de você entender, aleluia, que Deus é melhor e Ele é maioria diante de um mundo de tanta falsidade, hipocrisia, engano. Deus é o teu e o meu melhor amigo. Amém, irmãos? Você está recebendo a palavra, isso aqui é palavra de Deus, não é palavra de pastor, não é palavra de padre, isso aqui é a palavra de Deus. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, Deus quer nos libertar de dentro para fora. Sabe como eu vejo a libertação? É uma mão poderosa de poder dentro de nós, tirando as trevas do nosso coração. É uma mão poderosa tirando as mágoas, as angústias, os aprisionamentos. Eu tô tão preso a fulano, a ciclano. Eu tô tão enrolado. Tem gente que fala até isso. Olha a expressão que a pessoa... Cuida muito com as suas palavras, irmão. Quando a gente fala, eu tô enrolado com o Beltrano. Eu tô enrolado nessa situação. Quando você profetiza isso, você se enrola mais ainda. Para de dizer isso. Para de dizer que a sua vida é uma prisão. Para de dizer que você está obrigado a pessoas. Você é uma pessoa livre em Deus. Porque eu tenho dito, até mesmo para um relacionamento abençoado, saudável, as pessoas têm que estar livres. Porque Deus não te fez, ouça-me bem, preso a ninguém, a nada. Deus não te fez, paz, irmão, preso a ninguém, a nada. Deus te fez uma pessoa livre em Deus. Então quem está à sua volta, primeira coisa, princípio da vida. Mesmo que a pessoa não te entenda, mesmo que a pessoa ela não concorde, mas ela precisa respeitar você, sua existência. Ela precisa respeitar, ela não precisa conviver, ela tem que respeitar. Isso é liberdade. Libertação é quando Deus quebra as correntes. Deus está quebrando correntes aqui nessa tarde. E liberdade é quando você aprende a andar sem elas. E quando você aprende a andar sem correntes, olha que coisa poderosa que eu vou te ensinar agora. Você aprende a tomar decisões. Você aprende a tomar decisões. Isso eu quero, isso eu não quero. Sabe, antigamente as pessoas chegavam na minha vida, iam se aproximando, iam fazendo, iam participando, entravam na minha casa. Hoje não. Hoje eu aprendi a tomar decisões. Quem vai participar e quem não vai participar. E às vezes eu prefiro estar com um bom livro, com a minha Bíblia, com os meus livros, apenas ouvindo a palavra, ouvindo uma canção, do que estar com gente mau caráter. Gente que depois vai virar as costas e vai falar da gente. Pega esse mistério. Porque sabe quem é o seu verdadeiro amigo? Eu estou falando de liberdade, tá, gente? E quem nos aprisiona muitas das vezes não são demônios, são pessoas. Até porque os demônios, eles vão usar pessoas. Então, pega esse mistério. E sabe quem são os verdadeiros amigos? Aqueles que muitas das vezes nos confrontam na nossa face, mas nos defendem nas nossas costas. Esses são os amigos. Aleluia. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe, quem está ligado aí, entra aí, irmão. Quem está recebendo de Deus mesmo? Porque Deus quer te dar uma liberdade. Às vezes, quem está te impedindo de chegar no propósito não é o diabo. São as pessoas que estão à sua volta. E não é porque elas querem, é porque você está permitindo entulhar tanta gente, tanto emocional, descontrolado, descompensado. Aí um conta o problema aqui, outro conta o problema ali, e você nunca vive a sua vida, você vive o problema dos outros. Olha que forte que é isso que eu estou falando para você. Você está vendo? Então preste atenção, às vezes um tempo só com Deus é bom para se descobrir quem é. E o que você verdadeiramente tem que fazer, isso é liberdade. Liberdade é quando Deus revela para você o que você deve fazer. Quem você deve ser nesse momento. Como você deve agir nesse momento. Então preste atenção, Jesus disse isso, eu sou a liberdade. Eu sou a liberdade. Agora veja bem o conceito de liberdade que o céu quer nos dar. Capítulo 10 e o versículo 9. Jesus está falando que o diabo é ladrão.
Né? O ladrão não vem somente senão para roubar, matar e destruir. Né? E ele está falando sobre o mercenário, que não é o pastor. Ele só vem para enganar. Quantos mercenários, né? Não está falando só de falsos mestres, não falsas pessoas. Só vem para usurpar. O mercenário é toda aquela pessoa que só está perto de você porque quer alguma coisa que você tem. Quando você não serve mais, ele te abandona, ele vai embora, ele começa a escrachar você, ele começa a denegrir você porque já tirou de você alguma coisa. Quantas pessoas em relacionamentos dessa maneira? Com mercenários emocionais, tem gente que vem tirar sua paz, vem tirar não só o seu dinheiro, vem tirar roubar seu tempo. Uma das coisas, meus irmãos, mais preciosas na vida é tempo. É tempo. Me mostre alguém pobre que valoriza tempo e me mostre alguém rico que perde tempo. Guarda isso aí, viu? Guarda isso aí no teu coração. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, olha aí, Jesus é a porta. Salvar-se-á, primeira coisa, ele quer salvar você. Às vezes Deus não quer nos salvar apenas da perdição e do inferno, e nem tampouco somente dos demônios. Às vezes Deus quer nos salvar da gente mesmo. A gente faz tanta besteira sem Deus, tanta bobagem sem Deus. Deus quer nos salvar da gente mesmo, da ignorância que está no nosso coração sem Cristo. Irmãos, não estou falando para você se autopunir, condenar, não. Estou falando para você, como eu tenho feito, reaver conceitos dentro de você. Reaver situações, olhar para Deus de uma forma diferente, encarar Cristo como um mestre, falar, eu preciso aprender de ti, eu preciso entender o que o Senhor é na minha vida. Não é ser um religioso para a igreja apenas e dar glória a Deus e aleluia, e cantar e pregar, com muitos anos eu fiz isso. Deixa o Senhor trabalhar no teu entendimento. Não seja manipulado por pessoas. Quando você caminha com Jesus, você tem uma coisa que está aqui em João capítulo 1. Jesus, ele era um livre pensador. Ele tinha capacidade de pensar e tomar as decisões corretas. Ele não era manipulado. Existem dois tipos de pessoas nessa vida, queridos. Aqueles que são manipulados. Aqueles que manipulam. E aqueles que, como Jesus, o bom mestre, ensinam e conduzem as pessoas, não manipulam as pessoas. Eu posso te ensinar muitas coisas, mas você tem que estar sempre diante daquela árvore, como no jardim, para fazer as suas escolhas. Isso é liberdade. Ninguém pode te induzir nas escolhas, ninguém pode te obrigar nas suas escolhas. Você deve fazer as suas escolhas. E se você permite isso, você está errado. Você está errando mais do que quem manipula você. Porque Deus te deu uma capacidade tão poderosa de escolha, de liberdade, que você não pode permitir ninguém manipular a sua vida. Glória a Deus. É por aí que eu... né? Olha aí, povo de Deus. Tá forte essa live. Tá forte. Eu não sei se eu vou conseguir dar os 5 tópicos hoje aqui para você. O tema é as 5, né? Glória a Deus. A vida que Cristo nos traz. Os 5 propósitos para a nossa vida. Primeiro eu falei. O que é? Primeiro, o que Cristo nos dá? Sabedoria, conhecimento. Segundo, liberdade. Deus quer te dar liberdade. Liberdade para você agir nas suas escolhas. E capítulo 10, versículo 9, presta atenção. Nessa liberdade, no que lemos, Jesus disse, eu sou uma porta. Por que Jesus disse que ele é uma porta? O que uma porta faz? Ela te dá acesso. Não é isso? Haviam 3 portas no templo no Antigo Testamento. E a principal porta, só havia uma porta que dava entrada para o templo. E essa principal porta se chamava Shaá. E essa porta era voltada para o leste. E quando o sol nascia, preste atenção, ela batia nessa principal porta. Por isso que Deus mandou Moisés, Deus ordenou isso a Moisés. Deus não pediu, Deus ordenou que ele fizesse o templo, o tabernáculo, voltado para o leste. E quando essa luz do sol batia, olha aí, falando da luz, pegou o mistério? Falando de Jesus. Aquela porta, ela batia naquela porta, a porta que chamava Shaá. E esta porta, Jesus está dizendo aqui,
em João que ele é esta porta. É a porta que dá entrada para o reino, entrada para o mundo espiritual. E é no mundo espiritual que nós sabemos quem nós somos. E é no mundo espiritual que nós recebemos o que Deus quer nos dar. E Jesus está dizendo, eu sou a porta. Mas eu não sou uma porta que fecha e aprisiona pessoas. Primeiro, o que ele faz? Se alguém entrar por mim, eu salvo ele. Salvação é o que? Redimir, resgatar. Tirar você de uma condição de pecador, né? Pecador condenado para um pecador arrependido e transformado. Até mesmo porque o processo da salvação ele é constante. Agora observe, primeiro ele te salva, depois ele faz o quê? Você entra, você tem acesso. Oh glória! Você vai começar a ter acesso a lugares, a coisas boas. Você vai começar a ter acesso a oportunidades que você não tinha sem o conhecimento de Jesus. Deus vai pôr as pessoas certas no teu caminho. Deus vai dar a oportunidade certa para você. Quando você entender quem você é diante de Deus. Não é você apenas ter uma religião. É você ter uma vida cristocêntrica. Onde você vai começar a tomar decisões. Eu quero profetizar nesta tarde que eu e você vamos começar a tomar decisões poderosas em Deus. Você vai começar a decidir por Deus. E ele está dizendo, você entra, mas olha o que é liberdade. Mas você sai também. Sai da onde? Você sai das trevas, você sai da ignorância, você sai da escravidão quando você está em Jesus. Você tem transição, você caminha, você transiciona. Até porque alguém pensa que viver em Cristo é uma vida parada, chata, monótona. Pelo contrário, Deus nos movimenta. Mas sabe qual é o perigo? É quando você se movimenta sem Deus. É quando você se chacoalha sem Deus. É quando você fica se debatendo sem Deus, procurando um relacionamento, procurando uma porta, procurando uma oportunidade sem Deus. Então você se bate demais, vai para lá, vai para cá e não encontra ninguém. Você não encontra estabilidade, você não encontra uma perspectiva, você não encontra uma visão do futuro. Por quê? Porque você está fazendo muitas coisas, mas não está fazendo o que Deus chamou você para fazer. E aí eu termino. E ele acha pasto. Olha, o homem livre e a mulher livre, ele tem alimento espiritual. Ele tem alimento. E aqui eu quero pegar para te deixar a terceira revelação, né? Glória a Deus. A terceira revelação da palavra. Qual que é, pastor? Você tem em Cristo alimento. Isso eu tenho falado muito e batido. Irmão, você é produto daquilo que você se alimenta. E eu estou falando de alimento. Tem o alimento natural, mas tem o alimento espiritual. E é aqui que eu quero me deter com você. Primeiro, Cristo, ele quer te dar sabedoria nesses dias. Cristo, ele quer te dar liberdade, mas também ele quer te dar alimento. Existem 3 tipos de alimento nessa vida. Existe um alimento natural, existe um alimento emocional. Preste atenção, para suas emoções. Tem um alimento para a alma, para satisfazer a alma, a alegria, a esperança. É por isso que Jesus transformou água em vinho, para dar um alimento espiritual naquele ambiente. Alegrar, aliás, um alimento emocional, alegrar aquelas pessoas. Existe um alimento, preste atenção, espiritual, emocional, um alimento natural, e existe um 4º tipo de alimento que é o conhecimento. É o alimento das inteligências, do raciocínio. Você tem que se alimentar. Quantos livros você tem lido? Ou você acha que o que eu estou falando aqui é fruto da minha cabeça? Não, nós temos que buscar o alimento. Pastor, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler Bíblia. Então você não está vivendo. Então você não está vivendo em Cristo. Um pastor disse certa vez num livro: eu tenho tantas coisas para fazer que eu preciso orar pelo menos 1 hora por dia. Por quê? Porque quando se faz muitas coisas sem se alimentar, se enfraquece. E você fraco é um alvo fácil para homens e para demônios. Pegou esse mistério? Então a questão não é se fazemos muito ou pouco, a questão é que estado em que estamos fazendo. Quantas vezes as pessoas têm me chamado para fazer coisas
E eu tenho me negado, eu aprendi a dizer não. Por quê? Porque eu entendo que o meu estado emocional, às vezes, e até mesmo espiritual, não me condiciona a isso ainda. Alguém diz, faz isso, abre uma igreja lá, pastor, faz aquilo. Mas, irmão, quando você está na guerra, quando você está no momento da batalha, quando você tem que carregar o peso das suas responsabilidades, muitas das vezes ninguém vai estar lá com você. Então você tem que estar bem alimentado. É por isso que Jesus disse em João 6,40, eu sou o pão da vida. Primeiro, vamos rapidamente, o alimento emocional, uma das coisas que eu quero falar aqui mais. Porque o natural você sabe que você tem que comer, você tem que se nutrir, você sabe que você tem que, né? O alimento emocional é o ambiente que você faz para você viver. Vem também das escolhas. O que você ouve, em palavras, o que você ouve em canções, qual é a mensagem que vigora, qual é a mensagem que reina dentro do seu coração, porque é essa mensagem que te faz pensar para você tomar decisões, para olhar de uma forma diferente. Eu achava que, sabe, antigamente as pessoas todas que vinham à igreja eram vítimas. Não, ninguém é vítima, pelo contrário, nós somos os principais responsáveis. É isso que nós somos. Ah, pastor, eu quebrei uma empresa. Pastor, eu perdi um casamento. Como eu já passei por tantas coisas. Ah, pastor, o principal responsável somos nós. Pelo que acontece conosco. Alimento emocional. Alimento emocional. Quando uma pessoa emocionalmente ela está mal alimentada, quando você está buscando uma companhia, você está buscando uma amizade, você está buscando um relacionamento, quando você está mal alimentado, você está fraco, anorético, você vai... Qualquer pessoa tá bom. Entendeu? Qualquer parceria, qualquer, né? Não, quando você está bem alimentado, quando você raciocina, você não pensa com sentimento, preste atenção. Quando você está bem alimentado emocionalmente, eu estou bem emocionalmente, eu amo os meus filhos, né? Eu perdoei os meus inimigos, então eu não preciso correr para colocar alguém na minha vida, porque Cristo está na minha vida. Se ele está na minha vida, eu vou pensar, olha aqui, aí vem outro tipo de alimento, com a consciência. Então, eu me alimento o meu racional com a palavra. Quando eu leio a palavra lê a mim. Pegou esse mistério, igreja? Coisa linda, hein? Quando você lê a palavra lê você. Quando você lê a palavra, ela é alimento para o seu coração, para a sua alma, para a sua mente. E você entende que algumas pessoas não cabem lá, naquele espaço da sua vida. Agora observe, esse é um alimento emocional. Se eu estou bem alimentado, eu procuro me satisfazer, pega esse mistério, com Deus e comigo mesmo. Comigo mesmo, com o meu tempo de solitude. O que é solitude, pastor? Quando eu escolho estar só, eu escolhi estar só. Solidão é quando Deus nos leva para um lugar, para um deserto, as pessoas nos abandonam. Solitude é quando eu tenho a sabedoria, tenho que ter maturidade para fazer isso, viu, irmãos? Porque tem gente que corre atrás de gente o dia todo, liga todo mundo o dia todo. E eu tô parando com isso, tem gente que atende telefone o dia inteiro. Agora é bom estar só com Deus. Somente pelas manhãs, quando você levanta bem cedo, antes de trabalhar, antes de estudar, você passar um tempo com Deus. Solitude. E é nesse tempo que Deus treina você. É nesse tempo que Deus prepara você, irmã Priscila. É nesse tempo que Deus te levanta para novos objetivos, novos horizontes, para que você faça escolhas e alcance lugares mais altos e níveis melhores. O lugar do teu preparo nunca é junto com as pessoas, nem que você ama, nem que te aborrece. É junto com Deus e com você mesmo. Guarda isso no teu coração. Meu Deus, eu estou te dando tantas chaves abençoadas aqui. O terceiro tópico do que Deus quer nos trazer nesta vida é alimento. Alimento, eu falei, emocional, alimento racional e um alimento espiritual, que eu termino dizendo para você. O que é o alimento espiritual? O alimento espiritual é a oração e o jejum. Jesus falou sobre isso no capítulo 4. Quando eu oro, a minha alma se liberta.
para entrar nas salas do banquete de Deus, das câmeras eternas. Alabraxandarai. Quando eu oro, por mais que tentam me aprisionar em algum ambiente, eu começo a ser livre para viver o que o Senhor trouxe para mim. E uma das coisas que a Bíblia fala é que o Senhor vai nos levar à sala do banquete. Quem acredita nisso aí? Tem coisas que Deus quer te alimentar em lugares em que os homens não podem estar com você. Quando você chega em lugares secretos, eu me lembro de um presbítero, irmãos, que é muito amigo meu. Eu aprendi a orar com esse homem. Ele dizia assim: Senhor, Tu és o recanto da minha alma. Eu achava lindo quando ele falava isso. E Tu é quem me leva às câmaras. Eu não entendia, eu era novo convertido. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo o que ele falava. Porque aquele homem era um homem alimentado pelo Espírito de Deus. E tudo quanto aquele homem orava a Deus, Deus respondia. Porque quando Deus te alimenta, preste atenção, Ele te usa. Deus não pode usar um homem ou uma mulher que não alimenta. Preste atenção que no jardim, Adão era alimentado por Deus, era usado por Deus. Ele vivia na presença de Deus. Quando ele foi se alimentar sozinho, sem Deus, ele caiu. Meu Deus, você pegou essa chave? Quando ele foi se alimentar sozinho, quando ele foi se relacionar com quem Deus não mandou ele ouvir a serpente, Deus não mandou Eva ouvir a serpente, eles caíram. E quando você cai, presta atenção, uma coisa que acontece, você desfalece, porque você comeu algo que Deus não mandou você comer. Então o homem caiu comendo. Agora presta atenção, Jesus se levantou jejuando e orando. Pegou esse mistério? Quando você ora e jejua, você come o pão do céu. Por que Jesus fala que ele é o pão? O pão é uma das formas de alimentação mais antigas do mundo. O pão é abençoado. Jesus multiplicou o pão. Presta atenção, em todas as raças, em todas as nações, há um tipo de pão. O pão em muitas culinárias ele é imprescindível na mesa. E qual é o nosso pão? É a palavra de Deus. Qual é o nosso pão? É a voz de Deus. É por isso que na Bíblia, quando fala a respeito do alimento, fala que o pão que era feito antes da festa dos tabernáculos, depois da festa dos tabernáculos, depois da festa de Yom Kippur, que vai ter agora, né, 4 e 5 de outubro, festa de Yom Kippur, lá em Israel, haveria que ter a festa dos pães asmos. Que pães é esse? Eram os pães que não tinham fermento, porque o fermento representa, entre tantas coisas, não só o pecado, mas ele representa o pecado. Então esse pão tinha que ser puro, esse pão tinha que ser livre de fermentação, né? Fermento, o que é o fermento? É aquela pessoa, uma pessoa que fermenta, aquela pessoa que tudo que ela faz ela incha, ela flora, ela cria contendas, né? Já viu aquelas pessoas que no ambiente elas inflamam o ambiente? Tá tudo em paz, ela chega, tem uma contenda, tem uma conversa alheia, estão falando de alguém que está ausente, estão crucificando. Então essas pessoas são pessoas cheias de fermento. E o que Deus está falando, você precisa comer algo puro, algo que não tenha fermentação. Labraxandarai. É o que a palavra faz conosco. O jejum, irmão, purifica o teu interior para você comer o pão de Deus. O jejum, sabe o que é o jejum? O jejum não é para te dar casa. Opa, ô glória, quem está entendendo a palavra aí? Caiu um pouquinho a internet. O jejum, presta atenção que eu estava falando sobre o alimento espiritual. A oração e o jejum. A oração te leva aos lugares dos depósitos, aos lugares das mesas espirituais. E o jejum te dá um paladar, um estômago para você comer o que é espiritual. Comer o que é... E se tem uma geração que precisa jejuar, somos nós. Muito, muito, muito mesmo. É muito sério. Nós precisamos entrar em jejum. E eu quero usar essa oportunidade para falar para você a respeito do Yom Kippur, né? Amanhã começa o ano judaico, amanhã é dia 25. E há uma celebração de 10 dias de consagração, do nascer do sol até o pôr do sol. E seria muito interessante que você entendesse isso, buscasse pesquisar sobre isso. Eu vou falar sobre isso nas próximas lives, porque quem quer entrar nesse propósito, se está no calendário de Deus, nós vamos entrar em jejum e oração.
E Deus vai nos dar muitas vitórias. Deus vai mudar o decreto de muita gente através dessas lives, através de um tempo de consagração que nós vamos passar. Porque amanhã começa o ano judaico. Eles entendem o valor que tem o jejum. O jejum é você dizer para Deus de uma forma espiritual que o que está lá em cima é mais importante do que o que está aqui embaixo. Então Deus te dá banquetes. Repare que quando Jesus jejuou, os anjos serviram a Jesus. Quando Elias jejuou e orou no deserto, os anjos prepararam pão e água para Elias no deserto. Ô glória, está pegando? Tem uma comida que Deus quer te dar, tem uma satisfação, tem uma alegria, tem uma paz, tem uma força, aleluia, que só o Espírito Santo pode te dar, e através do jejum. Deixa eu te falar uma coisa para nós ir caminhando para o encerramento dessa live. Nós falamos sobre, preste atenção, inúmeras coisas que o Espírito, que Jesus quer nos trazer. Primeiro, Ele quer nos dar sabedoria. Segundo, Ele quer nos dar liberdade, libertação. Liberdade traz libertação. Terceira coisa, Jesus quer nos dar um alimento novo. Um alimento novo. E é aqui que eu quero parar, falar para você. Um alimento novo. Quando Deus te alimenta, Ele te capacita. Quando Deus te alimenta, Ele te capacita, você vence. Não tem um homem, uma mulher que não é alimentado por Deus e ele não vence. Davi disse, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Essa palavra nada me faltará, ela está um pouco desfocada. Ele não me faltará. Ou seja, Davi falava, Ele é o meu alimento. Ele é o meu alimento. E Davi estava, preste atenção, se alimentando diariamente de Deus. A adoração é uma forma de alimento espiritual. Porque a alma precisa adorar. E quando você adora, você tem dois alimentos. Você recebe um alimento através... Presta atenção, quando você louva, adora ao Senhor, você se alimenta espiritualmente, né, e emocionalmente. Porque só adora quem ama. E o amor fala da área emocional. Quanto mais eu adoro a Deus, eu menos necessito ser dependente de pessoas, de homens. Não que eu vou ignorar, mas aí Deus nos leva às pessoas certas da nossa alma. Amém? Que o Espírito Santo continue abençoando a tua vida, meu irmão. Que o Espírito Santo continue conduzindo você na caminhada. Eu quero agradecer você que está aí, recebendo a palavra. Olha aí, Mangés, né? Tem muita gente nova aí, Deus abençoe, olha aí. Que bênção, um sábado abençoado. Nós estamos na presença de Deus aqui. O recebendo da palavra. Irmã Luciana, inúmeros irmãos que estão aí. Deixa sua paz, seu like, seu pedido aí que nós vamos estar. Queridos, eu quero encerrar essa live agradecendo a Deus e pedindo que vocês continuem me ajudando a orar pelo Cauã, né, que ele é o netinho do irmão Mariano. Irmão Mariano, irmão Elster, um abraço, grandes amigos que são da Visão Missionária. Estou orando pelo neto dele, ele tem um neurisma, um tumor no cérebro, né? Um menino de 8 anos, um menino lindo que está sofrendo demais, sente dores, mas nós cremos em milagre, né? Nós cremos no poder de Deus. E se tem uma coisa que nós temos que entender, né, que Jesus quer nos dar é a autoridade. Nessa vida o Senhor quer nos dar autoridade. Né? Jesus disse, eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Né? Então você precisa assumir a postura de autoridade que Deus te deu, como um homem de autoridade. Uma irmã lá de Vitória no Espírito Santo, estava em São Paulo, pediu para nós orarmos, eu vou contar testemunho para a glória de Deus. E Deus começou a fazer uma obra extraordinária na família dela. Né? Deus salvou o filho dela, a nora dela que estava perdendo a criança na maternidade, o Senhor restaurou o neném, estava quase morto já dentro do ventre. Né? Deus praticamente deu vida para a criança novamente, através do poder da oração. É por isso que eu confio no poder da oração. E eu sei que você que está me ouvindo aí também confia no poder da oração. Quando você se alimenta, quando você tem a vida de Cristo em você, você vive uma vida de autoridade. Autoridade. Eu não quero dizer que tudo na sua vida é mil maravilhas, mas que há coisas que você precisa repreender, que você precisa acionar a palavra, você precisa acionar o poder espiritual, e você precisa dizer que isso não pertence mais, isso não pode mais continuar na sua vida. Você não vai, preste atenção, você não vai sair de certas situações até que você determine que elas sejam extinguidas, sejam
acabadas na sua vida. Você não vai sair de certos relacionamentos, certas lutas, até que você determine no seu interior. Como disse aquele filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ele determinou isso, né? Então nós temos que determinar algumas coisas. Isso através da oração. E João capítulo 1 fala sobre isso, né? Que Jesus ele veio para fazer com que nós se tornássemos filhos. E essa vida de autoridade, ela nos faz ter a herança do Pai. E uma das heranças que Cristo nos trouxe foi uma vida de autoridade, uma vida de bênção, né? Uma vida de propósito. E aqui Jesus disse, olha, no versículo 12, glória a Deus, que lemos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder. Então Deus te deu poder. Deus te deu poder, porque sabedoria é poder, fé é poder, pão espiritual é poder. Alabrachundarai, né? E quando você tem uma vida de autoridade no mundo espiritual, presta atenção, você é filho de Deus. E o Senhor disse na sua palavra, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por que às vezes a gente faz orações e as coisas não são respondidas? Porque está nos faltando entender que nós precisamos estar em Jesus. Entender quem é Jesus. Como eu disse, ele é a fonte, né? Ele é a fonte, eu acabei dizendo aqui. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente. Vamos encerrar essa live, amém? Agradecendo a sua pessoa, agradecendo você. Compartilha aí, gente, comigo dessa live, tá bom? Avise as pessoas, né? Todo sábado eu vou fazer uma live assim, falando algo muito forte sobre Jesus. Semana que vem a gente começa segunda, quarta e sexta, né? Das 18 às 18h40, tá bom? Vão ser 40 minutos de live, a gente vai deixar alguns ensinamentos aí. O Espírito Santo vai continuar conduzindo seu coração, a sua mente, para que você viva de vitória em vitória, de glória em glória, na presença do Senhor. Tá bom? Boa tarde a todos vocês, que Deus abençoe o final de semana, um bom domingo, que o Espírito Santo continue abençoando sua vida, sua família. Irmão Frão aí, tá aí, irmão Alvair, olha aí, irmão Alvair, quanto tempo, homem de Deus! Ô glória, bênção de Deus. Estamos firmes na fé. O povo de Joinville ligado aí também, né? Olha aí, irmão Laertes, Deus abençoe. Olha aí, que povo abençoado. Vamos dar um like, gente. Dá sua, né, o seu parecer aí, senão eu não sei se vocês estão aí ou não, até porque eu não estou acompanhando. É a gente meio que aqui envolvido com tudo, né? Mas vocês são bem-vindos e me ajude a divulgar esse projeto, me ajude a divulgar esta obra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai continuar abençoando a vida de vocês. Beleza? Deus abençoe. Amém? Deus abençoe. Recomenda aí, porque a palavra de Deus, a gente não está aqui para falar bobagem, a gente está aqui se preparando para dar o melhor para o povo de Deus. Eu tenho certeza que através da palavra você está sendo ricamente abençoado. Você crê assim? Amém, gente? Um abraço, viu? Deus abençoe. Pai, é no nome de Jesus que eu abençoo essa pessoa que ouviu essa palavra. Tua palavra nos diz que nós devemos abençoar uns aos outros. Pai, venha nos fortalecer, nos renovar, nos dar força. Deus abençoa a vida do Jonathan, que tem me ajudado com, Pai, Deus, esses programas. Abençoa o nosso trabalho financeiramente, espiritualmente. Derrama sobre a vida daqueles que têm semeado como oferta. Ajuda nossas vidas. Pai, venha visitar os seus filhos que têm uma necessidade agora, seja ela física, espiritual. Pai, que os doentes sejam sarados através da palavra. Através do nome de Jesus eu oro. Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo, vai de encontro à vida dessa pessoa e derrama sobre ela a tua bênção, a tua unção, a tua alegria, Espírito Santo. Realiza os sonhos dos seus filhos. Deus, venha fortalecer a cada coração e que o teu povo se torne um povo apaixonado por ti. Que o teu povo se torne um povo derramado diante de ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe, gente. Aleluia. Oh, glória. Recebe a palavra. Receba a oração. Amém. Deus abençoe a todos que estão ligadinhos aí. Tá bom? Eu fico muito feliz de ter vocês aí compartilhando e ouvindo a palavra de Deus. Um abraço.